Naquela noite de novembro, quando meu pai, Robert Thompson, CEO da Thompson Holdings, acompanhou Verônica até a porta da nossa sala de jantar e declarou: "Sirva-a primeiro." Ela está grávida. Minha mãe saiu correndo da sala em lágrimas, após 35 anos de casamento. Mas permaneci completamente imóvel. Não porque estivesse fraco ou paralisado pelo choque, mas porque escondido dentro do peru que eu estava prestes a trinchar havia algo que transformaria tudo. Um dispositivo de gravação que vinha capturando todas as conversas em seu escritório nos últimos 6 meses. 6 meses de provas documentando não apenas seu caso extraconjugal, mas também o roubo sistemático de 8,2 milhões de dólares do fundo de aposentadoria da minha mãe. Meu nome é Miranda Thompson, tenho 32 anos, e está a história do dia em que decidi que o silêncio não era mais uma opção. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Crescer como filha de Robert Thompson significava viver à sombra de um império. A Thompson Holdings, o conglomerado de 450 milhões de dólares que meu avô construiu do zero, havia se tornado o reino do meu pai. E nos reinos, as filhas devem ser vistas, não ouvidas. Apesar do meu MBA pela Wharton e do fato de ter aumentado a receita da minha própria consultoria de marketing em 340% em apenas 3 anos, meu pai ainda me apresentava nas reuniões do conselho como a minha filhinha que brinca com mídias sociais. A ironia não me passou despercebida. Minha jogada havia garantido 3 clientes da lista Fortune 500 só no último trimestre, contratos que valiam mais do que alguns dos chefes de divisão dele ganhavam anualmente. "Marketing é só enfeite, querida", ele disse na reunião do conselho do mês passado, gesticulando com desdém enquanto eu apresentava um plano de expansão estratégica. "Negócios de verdade exigem o toque de um homem." Os 12 membros do conselho, 11 homens e Patricia Shen, nossa diretora financeira, se remexeram desconfortavelmente em seus assentos. Os olhos de Patricia encontraram os meus por um breve instante, um lampejo de simpatia rapidamente disfarçado por trás da neutralidade profissional. O que mais me magoou não foi a demissão em si, mas o fato de eu possuir 5% das ações da Thompson Holdings, herdadas do meu avô, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Essas ações me davam o direito de participar das reuniões do conselho e de votar nas decisões importantes. No entanto, meu pai me excluiu sistematicamente de todas as discussões relevantes durante 8 anos. Correntes de e-mails misteriosamente ignoravam meu endereço. Convites para reuniões chegavam 1 hora depois do horário marcado. Documentos estratégicos eram acidentalmente deixados fora da minha mesa. A pergunta que todos faziam: por que fiquei? Por que suportei isso? A resposta era simples. Minha mãe, Margaret Thompson, era uma estrela em ascensão no escritório de advocacia Preston and Associates quando conheceu meu pai em 1989. Ela acabará de ganhar um caso histórico de discriminação. Seu nome estava no Seattle Times, e 3 escritórios de advocacia a cortejavam para cargos de sócia. Então ela se apaixonou pelo charme de Robert Thompson, suas promessas, sua visão de uma família perfeita. Em menos de 1 ano, trocou sua pasta por um avental, seu tribunal por uma cozinha, acreditando que estava escolhendo o amor. 35 anos depois, minha mãe não controlava nada. Nem a herança de 12 milhões de dólares da mãe dela, que Robert havia investido para o nosso futuro. Nem as contas da casa que ele monitorava porque você nunca foi boa com números, querida. Nem mesmo o carro em nome dela, que exigia a assinatura dele para qualquer manutenção acima de 500 dólares. Eu a vi definhar ao longo dos anos, da mulher feroz que lutava por justiça a alguém que se desculpava por existir. Em 2019, ela reuniu coragem suficiente para mencionar o divórcio depois de encontrar batom na gola da camisa dele, uma cor que não era a dela. A resposta de Robert foi uma aula magistral de manipulação psicológica. Ele chorou, chorou mesmo, jurando que não significava nada, que ela era o seu mundo inteiro, que morreria sem ela. Então vieram as ameaças sutis disfarçadas de preocupação: quem cuidaria de você? Você não trabalha há décadas. Você realmente quer ficar sozinha na sua idade? Ela ficou. Claro que ficou. Para onde mais ela iria? Por isso, em maio deste ano, quando ouvi por acaso uma conversa telefônica que mudaria tudo, eu sabia que não podia simplesmente ir embora. Algumas correntes não se quebram sozinhas. Às vezes, é preciso destruir o cadeado inteiro. A ligação que mudou tudo aconteceu no dia 15 de maio, às 16h47.
Eu tinha passado no escritório do meu pai para entregar os relatórios trimestrais quando ouvi a voz dele através da porta de mogno, baixa e calculista. O dinheiro da Margarete é praticamente meu de qualquer forma. Transfira mais 2 milhões para a conta das Ilhas Cayman na próxima semana. Minha mão congelou na maçaneta. Pela fresta, pude vê-lo andando de um lado para o outro, com o telefone pressionado contra a orelha, completamente alheio à minha presença. Não, ela nunca vai verificar. A velha confia plenamente em mim. Ele riu mesmo, da fé que minha mãe tinha nele. Até 15 de dezembro, tudo estará resolvido. 35 anos de casamento no estado de Washington significam divisão de bens 50-50. A menos que, ele fez uma pausa, ouvindo. Exatamente. Se os bens já foram mal investidos ou perdidos em maus negócios, não há nada para dividir. 6 contas offshore. 8,2 milhões de dólares drenados sistematicamente da herança da minha mãe ao longo de 18 meses. Os recibos que encontrei mais tarde mostravam transferências para as Ilhas Cayman, Suíça e Panamá, uma teia meticulosamente planejada para parecer investimentos fracassados, caso alguém se desse ao trabalho de investigar. Mas essa nem era a pior parte. Verônica Reis, sua assistente executiva de 28 anos, já tinha um fundo fiduciário em seu nome com 3 milhões de dólares do dinheiro da minha mãe. O bebê que ela alegava estar esperando herdaria tudo, enquanto minha mãe ficaria apenas com a casa, que estava hipotecada até o limite sem o seu conhecimento. Naquela noite, tomei uma decisão. Encomendei online um gravador Apex 3000, o tipo usado por investigadores particulares. Ativado por voz, bateria com duração de 180 dias, admissível em tribunal. Em 48 horas, estava escondido no porta-canetas de couro italiano que minha mãe lhe dera de presente pelo 30º aniversário de casamento deles. A justiça poética tem seus momentos. Faltam 3 semanas para o dia 15 de dezembro. Esse era todo o tempo que eu tinha quando o dia de ação de graças chegou. 3 semanas antes, meu pai daria entrada no pedido de divórcio por meio da Morrison & Associates, o escritório de advocacia familiar mais implacável de Seattle, o mesmo que destruiu o senador Williams em seu divórcio no ano passado, deixando-o apenas com seu carro. A urgência me consumia todos os dias. Novembro tinha sido uma dança cuidadosa de coleta de evidências, enquanto se mantinha a fachada da filha bonita e negligenciada. Enquanto isso, minha mãe planejava a comemoração do 36º aniversário de casamento para janeiro, completamente alheia ao fato de que meu pai já havia pago um adiantamento de 50 mil dólares para garantir que ela nunca visse essa data. No dia de ação de graças, o dispositivo de gravação havia capturado tudo, 127 arquivos de pura traição. Mas as gravações por si só não bastariam. Eu precisava de corroboração, documentação, um rastro que nem mesmo Morrison e associados pudessem descartar. Foi então que descobri algo que me deixou gelado. Verônica Reis não era apenas sua amante. Ela era sua ex-funcionária na Thompson Holdings, demitida 3 anos antes por peculato, acusações que meu pai pessoalmente fez desaparecer. O padrão ficou claro. Não se tratava de um caso amoroso que deu errado. Era uma parceria comercial calculada. Verônica sabia onde os esqueletos estavam enterrados na Thompson Holdings, e meu pai estava pagando pelo silêncio dela com o dinheiro da minha mãe. O bebê? Apenas mais uma peça de jogo no esquema perverso deles. Mas toda partida de xadrez tem uma fraqueza. A de Robert Thompson era o seu ego, a sua necessidade absoluta de ser visto como o empresário perfeito, o homem de família dedicado, o pilar da comunidade empresarial de Seattle. Ele havia construído toda a sua identidade em cima daquela imagem. Eu estava prestes a destruir tudo. A única questão era, 3 semanas seriam tempo suficiente? 26 de novembro, 18 horas. O dia de ação de graças da família Thompson deveria ser perfeito. Sempre era. Minha mãe passou 3 dias preparando tudo, peru marinado em alecrim, soufflé de batata doce feito do zero e a receita de molho de cranberry da avó, que levou 8 horas para ficar perfeita. A sala de jantar brilhava com a porcelana que usávamos apenas 2 vezes por ano, 12 jogos de jantar para a família extensa que vinha de carro de Portland, Spokane e Vancouver. Às 6h15, todos já haviam chegado, o tio David e a tia Ellen, meus primos Sarah e Michael com seus filhos, até mesmo o irmão do meu pai, James, que geralmente evitava reuniões familiares. A casa se encheu de risos.
crianças correndo pelos corredores, adultos compartilhando vinho na sala de estar. Minha mãe irradiava satisfação por ter reunido todos. Às 6h23, a campainha tocou. Eu pago, anunciou meu pai. Embora ninguém mais fosse esperado, ele retornou à sala de jantar com o braço em volta de uma mulher vestida com um vestido vermelho justo que não deixava nada para a imaginação. Atenção, pessoal, disse meu pai, chamando a atenção de todos na sala, está a Verônica. Ela vai jantar conosco. O silêncio era ensurdecedor. O rosto da minha mãe empalideceu, e a colher de servir caiu de sua mão no prato de porcelana com um estrondo. Robert! Tia Helen exclamou, surpresa. O que é isso? Ela está grávida do meu filho, disse-lhe como quem anuncia os resultados trimestrais, de forma objetiva, sem emoção. De 7 meses. Já está na hora de todos saberem. Minha mãe ficou paralisada. O queixo do tio David caiu. As crianças, pressentindo o perigo como crianças costumam fazer, se aproximaram ainda mais dos pais. E Verônica? Ela sorriu, acariciando a barriga em círculos lentos e deliberados. Sirva-a primeiro, ordenou meu pai, olhando diretamente para mim. Ela precisa de uma alimentação adequada. As pernas da minha mãe cederam. Ela não caiu, foi mais como um colapso lento, sua mão agarrando a borda da mesa enquanto 35 anos de casamento desmoronavam diante de 12 testemunhas. Robert, ela sussurrou, com a voz embargada. 35 anos? Como você pôde? Sente-se, Margarete, disse ele em tom gélido. Não faça escândalo na frente da família. Foi aí que Verônica resolveu dar o golpe final. Ah, o bebê está chutando. Ela pegou a mão da minha prima Sarah e a colocou na barriga dela. Ele vai ser um menino tão forte, igualzinho ao pai. Sarah puxou a mão de volta como se tivesse se queimado. O tio David se levantou, o treinamento no corpo de fuzileiros navais evidente em sua postura. Robert, seu filho da... A voz de CEO do meu pai se fez ouvir. Esta é a minha casa, a minha família, a minha decisão. Minha mãe saiu correndo, não caminhou, não se desculpou, saiu correndo do quarto. Seu soluço ecoou pelo corredor. Ouvimos a porta dos fundos bater, e então, nada. Bem, meu pai observou os rostos atônitos ao redor da mesa. Miranda, eu te dei uma instrução. Sirva a Verônica primeiro. Tia Helen finalmente encontrou sua voz. Robert Thompson, você é um monstro. Sou um homem que sabe o que quer. Ele puxou a cadeira na casa da minha mãe. Verônica, sente-se aqui. Você agora é da família. Meus primos já estavam reunindo seus filhos e indo em direção à porta. O tio James não se mexera, não falará, mas seus nós dos dedos estavam brancos em volta da taça de vinho. E eu? Fiquei completamente imóvel, contando as batidas do meu coração. 147 batimentos por minuto. 148. 149. Todos os meus instintos gritavam para seguir minha mãe, para confortá-la. Mas eu tinha um plano diferente, um que exigia que eu mantivesse a calma por apenas mais alguns minutos. Eu vou pegar o peru, eu disse. Boa menina, disse meu pai, com um tom condescendente que lembrava mel. Finalmente sendo útil pela primeira vez. Caminhei até a cozinha com passos calculados, as mãos firmes apesar da raiva que me consumia o peito. O peru estava sobre a bancada, 9 quilos de pura tradição assada que minha mãe vinha regando desde o amanhecer. Peguei a faca de trinchar, testei o fio com o polegar afiado o suficiente para cortar mais do que apenas carne. Quando voltei, carregando a enorme travessa, a sala de jantar havia mergulhado num silêncio hostil. Metade da família já tinha ido embora. O tio David estava parado junto à porta, de casaco, à espera da tia Helen. Os meus primos tinham ido embora. Só o tio James permanecia sentado, observando o meu pai com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Coloquei o peru no centro da mesa. A faca reluziu sob a luz do lustre. Antes de começar a esculpir, anunciei, com a mesma autoridade que demonstrava em reuniões de diretoria, há algo que todos devem saber. Meu pai arqueou uma sobrancelha. Miranda, sirva a comida. Cravei a faca na cavidade do peru,
tateando em busca do pacote que eu havia escondido ali naquela manhã enquanto ajudava minha mãe com os preparativos. Meus dedos encontraram o aparelho envolto em plástico, ainda quente devido ao calor residual do forno. Isto, disse eu, mostrando o Apex 3000 para todos verem, está a gravar no vosso escritório desde 15 de maio. O rosto do meu pai empalideceu. A mão de Verônica voou para a boca. O tio James inclinou-se para a frente, subitamente muito interessado. 6 meses de conversas, Robert. Cada telefonema para seus advogados, cada transferência para as contas nas Ilhas Cayman, cada discussão sobre roubar a herança da mamãe. Coloquei o aparelho sobre a mesa. Incluindo sua conversa sobre a falsa gravidez de Verônica e os ultrassons falsificados. A sala explodiu. Sua família já enfrentou esse nível de traição? Deixe um comentário dizendo quais consequências você acha que Robert merece. E se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações e não perder os próximos vídeos. Porque o que estou prestes a revelar mudará absolutamente tudo. Mas deixe-me voltar atrás por um momento. Você não destrói um homem como Robert Thompson apenas com gravações. Na noite em que escondi aquele dispositivo no escritório dele, eu sabia que precisava de uma autenticação à prova de balas. Foi aí que a Data Forensics LLC entrou em cena, a mesma empresa que o FBI utilizou no caso antitruste da Microsoft. Por $15.000, eles documentaram cada arquivo, registros de data e hora, análise de padrões de voz, declaração juramentada de cadeia de custódia. O relatório deles tinha 200 páginas de provas irrefutáveis, admissíveis em qualquer tribunal do estado de Washington. Eu havia feito 3 cópias, uma no meu cofre, uma com meu advogado e uma carregada em um servidor seguro na nuvem, que seria automaticamente enviada ao Seattle Times caso algo me acontecesse. O rastro financeiro foi ainda mais condenatório. Utilizando o serviço de terceirizado da minha empresa de marketing, alguém que me devia um favor desde que salvei sua startup, acessei os servidores de e-mail da Thompson Rhodes por meio de uma porta dos fundos que meu pai nem sabia que existia. No dia de ação de graças, o dispositivo de gravação havia capturado tudo, 127 arquivos de pura traição. Mas as gravações por si só não bastariam. Eu precisava de corroboração, documentação, um rastro que nem mesmo Morrison e associados pudessem descartar. Foi então que descobri algo que me deixou gelado. Verônica Reis não era apenas sua amante. Ela era sua ex-funcionária na Thompson Rhodes, demitida 3 anos antes por peculato, acusações que meu pai pessoalmente fez desaparecer. O padrão ficou claro. Não se tratava de um caso amoroso que deu errado. Era uma parceria comercial calculada. Verônica sabia onde os esqueletos estavam enterrados na Thompson Rhodes, e meu pai estava pagando pelo silêncio dela com o dinheiro da minha mãe. O bebê? Apenas mais uma peça de jogo no esquema perverso deles. Mas toda partida de xadrez tem uma fraqueza. A de Robert Thompson era o seu ego, a sua necessidade absoluta de ser visto como o empresário perfeito, o homem de família dedicado, o pilar da comunidade empresarial de Seattle. Ele havia construído toda a sua identidade em cima daquela imagem. Eu estava prestes a destruir tudo. A única questão era, 3 semanas seriam tempo suficiente? 26 de novembro, 18 horas. O dia de ação de graças da família Thompson deveria ser perfeito. Sempre era. Minha mãe passou 3 dias preparando tudo, peru marinado em alecrim, soufflé de batata doce feito do zero e a receita de molho de cranberry da avó, que levou 8 horas para ficar perfeita. A sala de jantar brilhava com a porcelana que usávamos apenas 2 vezes por ano, 12 jogos de jantar para a família extensa que vinha de carro de Portland, Spokane e Vancouver. Às 6h15, todos já haviam chegado, o tio David e a tia Ellen, meus primos Sarah e Michael com seus filhos, até mesmo o irmão do meu pai, James, que geralmente evitava reuniões familiares. A casa se encheu de risos. Crianças correndo pelos corredores, adultos compartilhando vinho na sala de estar. Minha mãe irradiava satisfação por ter reunido todos. Às 6h23, a campainha tocou. Eu pago, anunciou meu pai. Embora ninguém mais fosse esperado, ele retornou à sala de jantar com o braço em volta de uma mulher vestida com um vestido vermelho justo que não deixava nada para a imaginação. Atenção, pessoal, disse meu pai, chamando a atenção de todos na sala, está a Verônica. Ela vai jantar conosco. O silêncio era ensurdecedor.
O rosto da minha mãe empalideceu, e a colher de servir caiu de sua mão no prato de porcelana com um estrondo. Robert! Tia Helen exclamou, surpresa. O que é isso? Ela está grávida do meu filho, disse-lhe como quem anuncia os resultados trimestrais, de forma objetiva, sem emoção. De 7 meses. Já está na hora de todos saberem. Minha mãe ficou paralisada. O queixo do tio David caiu. As crianças, pressentindo o perigo como crianças costumam fazer, se aproximaram ainda mais dos pais. E Verônica? Ela sorriu, acariciando a barriga em círculos lentos e deliberados. Sirva-a primeiro, ordenou meu pai, olhando diretamente para mim. Ela precisa de uma alimentação adequada. As pernas da minha mãe cederam. Ela não caiu, foi mais como um colapso lento, sua mão agarrando a borda da mesa enquanto 35 anos de casamento desmoronavam diante de 12 testemunhas. Robert, ela sussurrou, com a voz embargada. 35 anos? Como você pôde? Sente-se, Margarete, disse ele em tom gélido. Não faça escândalo na frente da família. Foi aí que Verônica resolveu dar o golpe final. Ah, o bebê está chutando. Ela pegou a mão da minha prima Sara e a colocou na barriga dela. Ele vai ser um menino tão forte, igualzinho ao pai. Sara puxou a mão de volta como se tivesse se queimado. O tio David se levantou, o treinamento no corpo de fuzileiros navais evidente em sua postura. Robert, seu filho da... A voz de CEO do meu pai se fez ouvir. Esta é a minha casa, a minha família, a minha decisão. Minha mãe saiu correndo, não caminhou, não se desculpou, saiu correndo do quarto. Seu soluço ecoou pelo corredor. Ouvimos a porta dos fundos bater, e então, nada. Bem, meu pai observou os rostos atonitos ao redor da mesa. Miranda, eu te dei uma instrução. Sirva a Verônica primeiro. Tia Helen finalmente encontrou sua voz. Robert Thompson, você é um monstro. Sou um homem que sabe o que quer. Ele puxou a cadeira na casa da minha mãe. Verônica, sente-se aqui. Você agora é da família. Meus primos já estavam reunindo seus filhos e indo em direção à porta. O tio James não se mexera, não falará, mas seus nós dos dedos estavam brancos em volta da taça de vinho. E eu? Fiquei completamente imóvel, contando as batidas do meu coração. 147 batimentos por minuto. 148. 149. Todos os meus instintos gritavam para seguir minha mãe, para confortá-la. Mas eu tinha um plano diferente, um que exigia que eu mantivesse a calma por apenas mais alguns minutos. Eu vou pegar o peru, eu disse. Boa menina, disse meu pai, com um tom condescendente que lembrava mel. Finalmente sendo útil pela primeira vez. Caminhei até a cozinha com passos calculados, as mãos firmes apesar da raiva que me consumia o peito. O peru estava sobre a bancada, 9 quilos de pura tradição assada que minha mãe vinha regando desde o amanhecer. Peguei a faca de trinchar, testei o fio com o polegar afiado o suficiente para cortar mais do que apenas carne. Quando voltei, carregando a enorme travessa, a sala de jantar havia mergulhado num silêncio hostil. Metade da família já tinha ido embora. O tio David estava parado junto à porta, de casaco, à espera da tia Helen. Os meus primos tinham ido embora. Só o tio James permanecia sentado, observando o meu pai com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Coloquei o peru no centro da mesa. A faca reluziu sob a luz do lustre. Antes de começar a esculpir, anunciei, com a mesma autoridade que demonstrava em reuniões de diretoria, há algo que todos devem saber. Meu pai arqueou uma sobrancelha. Miranda, sirva a comida. Cravei a faca na cavidade do peru, tateando em busca do pacote que eu havia escondido ali naquela manhã enquanto ajudava minha mãe com os preparativos. Meus dedos encontraram o aparelho envolto em plástico, ainda quente devido ao calor residual do forno. Isto, disse eu, mostrando o Apex 3000 para todos verem, está a gravar no vosso escritório desde 15 de maio. O rosto do meu pai empalideceu. A mão de Verônica voou para a boca. O tio James inclinou-se para a frente, subitamente muito interessado. 6 meses de conversas, Robert.
Cada telefonema para seus advogados, cada transferência para as contas nas Ilhas Cayman, cada discussão sobre roubar a herança da mamãe. Coloquei o aparelho sobre a mesa, incluindo sua conversa sobre a falsa gravidez de Verônica e os ultrassons falsificados. A sala explodiu. Sua família já enfrentou esse nível de traição? Deixe um comentário dizendo quais consequências você acha que Robert merece. E se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações e não perder os próximos vídeos. Porque o que estou prestes a revelar mudará absolutamente tudo. Mas deixe-me voltar atrás por um momento. Você não destrói um homem como Robert Thompson apenas com gravações. Na noite em que escondi aquele dispositivo no escritório dele, eu sabia que precisava de uma autenticação à prova de balas. Foi aí que a Data Forensics LLC entrou em cena, a mesma empresa que o FBI utilizou no caso antitruste da Microsoft. Por $15 mil, eles documentaram cada arquivo, registros de data e hora, análise de padrões de voz, declaração juramentada de cadeia de custódia. O relatório deles tinha 200 páginas de provas irrefutáveis, admissíveis em qualquer tribunal do estado de Washington. Eu havia feito 3 cópias, uma no meu cofre, uma com meu advogado e uma carregada em um servidor seguro na nuvem, que seria automaticamente enviada ao Seattle Times caso algo me acontecesse. O rastro financeiro foi ainda mais condenatório. Utilizando o serviço de terceirizado da minha empresa de marketing, alguém que me devia um favor desde que salvei sua startup, acessei os servidores de e-mail da Thompson Rhodes por meio de uma porta dos fundos que meu pai nem sabia que existia. 34 e-mails entre Robert e Verônica discutindo tudo, desde contas offshore até assinaturas falsificadas. Cada um foi arquivado, autenticado e comparado com registros bancários. O Wells Fargo se mostrou surpreendentemente prestativo depois que mostrei as provas da fraude. Descobri que os bancos não gostam de ser cúmplices de desfalque. Eles forneceram 18 meses de registros de transações, cada transferência sinalizada e rastreada. O padrão era claro, 8,2 milhões de dólares movimentados em incrementos pequenos o suficiente para evitar as exigências de declaração federal, mas grandes o suficiente para destruir o futuro da minha mãe. Todas as provas foram autenticadas de acordo com a regra federal 901. Todas as gravações foram obtidas legalmente. A lei de consentimento de ambas as partes de Washington não se aplica quando se discute atividade criminosa em um escritório comercial. Eu tinha feito a minha pesquisa. Meu pai achava que estava jogando xadrez. Ele não percebeu que eu já tinha vencido 3 lances atrás. O que meu pai não sabia era que vinha perdendo aliados havia meses. Patricia Smith, nossa diretora financeira que substituiu o Sr. Shane, que se aposentou, havia notado discrepâncias nos livros contábeis em agosto. Ela me procurou em particular, preocupada com irregularidades que não conseguia explicar. Eu lhe mostrei provas suficientes para confirmar suas suspeitas, e desde então ela vem documentando tudo discretamente por conta própria. 3 membros do conselho, Jonathan Hayes, Richard Martinez e Susan Walsh, estavam cada vez mais incomodados com o estilo autocrático de Robert. Eles haviam sido excluídos de decisões importantes, suas preocupações ignoradas e seus votos marginalizados. Quando os abordei cuidadosamente em outubro, sugerindo que talvez devessem prestar mais atenção à Assembleia de Acionistas de 28 de novembro, eles entenderam imediatamente a mensagem implícita. Mas o meu verdadeiro trunfo era James Morrison, o maior acionista individual, com 18% da Thompson Rhodes. Meu pai controlava apenas 15%, apesar de ser o CEO. Morrison havia sido mentor do meu pai nos primeiros tempos, ajudando a construir a empresa ao lado do meu avô. Ele acompanhou com crescente repulsa a transformação de Robert, de empreendedor ambicioso a tirano corrupto. Seu avô estaria se revirando no túmulo, Morrison me disse durante um café 3 semanas atrás, depois que compartilhei minhas evidências. Ele construiu esta empresa com base na integridade. Robert a transformou em seu cofrinho pessoal. Morrison me deu algo de valor inestimável, os requisitos processuais exatos para uma votação de emergência do Conselho. A seção 12.3 dos Estatutos da empresa, redigida pelo próprio meu avô, permitia que qualquer acionista com participação superior a 5% apresentasse provas de má conduta fiduciária em qualquer assembleia oficial. O Conselho seria legalmente obrigado a investigar e votar pela destituição imediata caso a fraude fosse comprovada. A Assembleia Anual de Acionistas, marcada para 28 de novembro, seria em 2 dias. O palco preferido do meu pai estava prestes a se tornar seu tribunal.
De volta à sala de jantar, apertei o botão de reprodução no aparelho. A voz do meu pai preencheu o espaço, cristalina apesar de ter sido gravada através de couro e madeira. De qualquer forma, o dinheiro da Margarete é meu para administrar. Ela é burra demais para saber a diferença entre um investimento real e uma empresa de fachada. Minha mãe havia retornado, parada na porta, o rosto manchado de lágrimas, mas a coluna repentinamente ereta. A gravação continuou. Transfira mais 2 milhões para o fundo fiduciário Verônica Reis na próxima semana. Diga ao banco que é para desenvolvimento imobiliário. A voz gravada de Verônica respondeu, e a sua filha? E se ela descobrir Miranda? A risada do meu pai na gravação foi cruel. Ela é fraca, igualzinha à mãe dela. Tem medo demais para me enfrentar. O tio James levantou-se lentamente, com o rosto escurecendo. O verdadeiro Robert, sentado à mesa, passou de pálido a roxo. Isso é editado. É falso. Você não pode. Cliquei em outro arquivo. 22 de maio, 15h15. A voz dele novamente, os papéis do divórcio estão prontos. Dia 15 de dezembro, Margarete não fica com nada além da casa. O acordo pré-nupcial que a fiz assinar em 89 foi genial. Ela nem sequer o leu. Não havia acordo pré-nupcial, disse minha mãe baixinho da porta. Eu teria me lembrado. Arquivo 89, continuei, percorrendo o menu do dispositivo. 10 de junho, Robert Thompson instruindo Verônica Reis sobre como falsificar a assinatura de Margarete Thompson em formulários de saque. A gravação reproduziu, faça o laço do M ficar mais alto. Margarete nunca coloca o pingo nos is. Perfeito. O banco não vai questionar se vier do meu escritório. Seu monstro, sussurrou tia Helen. Seu monstro absoluto. O tio David já estava com o telefone na mão. Vou ligar para meu advogado e para a polícia. Arquivo 47, anunciei, clicando no menu enquanto meu pai permanecia paralisado. 18 de julho, Robert explicando a Verônica como falsificar documentos de gravidez. A gravação foi condenatória. A clínica de ultrassom na Rua Pine não verifica o plano de saúde. Pague em dinheiro. Use um nome falso. Precisamos de um documento que mostre 7 meses quando você tem apenas 4. Verônica levantou-se bruscamente da cadeira. Você disse que era infalível. Disse que ninguém jamais descobriria. Cala a boca, rosnou Robert para ela, sua máscara finalmente caindo por completo. Continuei implacavelmente. Arquivo 112, 3 de setembro. Discussão detalhada dos 8,2 milhões de dólares já transferidos por meio de 6 contas offshore. A gravação reproduzia sua voz listando números de contas, valores, datas, uma confissão completa. Processo número 95, 14 de agosto. Robert Thompson e Morrison & Associates planejam dar entrada no pedido de divórcio em 15 de dezembro. A voz do advogado era clara. Se você der entrada no processo antes dos 36 anos, a divisão de bens é mais favorável. Depois de 36 anos, a lei do estado de Washington torna praticamente impossível ocultar bens. Minha mãe entrou completamente na sala, cada passo deliberado. 8,2 milhões. Esse era o dinheiro da minha mãe. Ela deixou para mim, não para você. Estava investido. Robert bateu com o punho na mesa, fazendo a porcelana saltar. Eu estava te protegendo da sua própria incompetência. Dando para sua patroa grávida? A voz da minha mãe poderia ter congelado o inferno. O tio James finalmente falou, sua voz carregando a autoridade de seus anos no exército. Robert, eu te conheço há 30 anos. Ajudei a construir esta empresa com seu pai. E agora, tenho vergonha de um dia ter te chamado de amigo. Isto é apenas uma prévia para a família, anunciei, olhando diretamente para meu pai. Amanhã de manhã, todos os 47 acionistas receberão cópias. A SEC receberá cópias. O Procurador-Geral do Estado de Washington receberá cópias. Meu pai se levantou num pulo, a cadeira caindo para trás. Seu pirralho. Você está acabado. Vou destruir sua carreira. Nenhuma empresa em Seattle jamais vai te contratar. Sério? Permaneci sentado, calmo como um lago congelado.
Confira seu e-mail, Robert. Com as mãos trêmulas, ele pegou o celular. Seu rosto, que passou de roxo para branco, enquanto lia. O que você fez? Ele sussurrou. Enviei tudo para o conselho, os acionistas, a SEC, a Divisão de Crimes de Colarinho Branco do FBI, o Procurador-Geral do Estado de Washington e o editor de negócios do Seattle Times. Olhei para o meu relógio. Os e-mails foram enviados às 18h47, há cerca de 3 minutos. Você não pode, vou processá-lo por difamação e espionagem corporativa. Vou tomar tudo o que você tem. Com que dinheiro? Perguntei. As contas já estão bloqueadas. Patricia Smith e o departamento de fraudes do Wells Fargo trabalharam juntos esta tarde. A liminar de emergência foi assinada pelo juiz Harrison às 16 horas de hoje. Verônica estava recuando em direção à porta. Isso não era para acontecer. Você me prometeu. Sente-se, Verônica, eu disse bruscamente. A polícia já está lá fora. O tio David ligou para eles há 10 minutos, não foi? David assentiu com a cabeça. No momento em que você tirou aquele aparelho, eles começaram a ouvir no viva voz. Meu pai olhava em volta descontroladamente, como um animal encurralado. Seu império, construído sobre a destruição da nossa família, estava desmoronando em tempo real. Seu telefone vibrava incessantemente, membros do conselho, advogados e repórteres já estavam a par da história. A verdade não precisa da sua permissão para existir, eu disse, finalmente me levantando. E amanhã, na Assembleia de Acionistas, todos saberão exatamente quem Robert Thompson realmente é. Você destruiu tudo, ele rugiu. Não, disse minha mãe baixinho atrás de mim. Você fez tudo isso sozinha. 28 de novembro, 10 horas. A sala de reuniões da Thompson Rhodes, no 45º andar, nunca tinha estado tão cheia. 47 acionistas ocuparam todos os assentos. 12 membros do conselho administrativo estavam posicionados ao longo das paredes. 3 auditores da Ernst Young estavam sentados com seus laptops abertos. O jornal Seattle Times, de alguma forma, ficou sabendo de uma situação de emergência. O repórter de economia deles aguardava no saguão com um fotógrafo. Meu pai entrou como se ainda fosse o dono do mundo, seu inconfundível terno da marinha impecável, seu andar confiante. Ele passou as últimas 36 horas tentando minimizar os danos, com seus advogados trabalhando incansavelmente para moldar a narrativa. Ao assumir seu lugar na cabeceira da mesa, ninguém imaginaria que seu mundo estava acabando. Senhoras e senhores, começou ele, com sua voz de CEO suave como o uísque envelhecido. Antes de discutirmos as receitas recordes deste ano, preciso abordar alguns rumores maliciosos. Eu fiquei de pé. Questão de ordem. Todas as cabeças se viraram. Eu não deveria estar aqui. Os acionistas minoritários raramente compareciam, mas minha participação de 5% me dava esse direito. E, mais importante ainda, a seção 12.3 do Estatuto me deu a palavra. Miranda, disse meu pai com uma voz de advertência. Não é hora para isso. De acordo com a seção 12.3 dos Estatutos da Thompson Rhodes, continuei, caminhando em direção ao pódio da apresentação. Qualquer acionista com participação superior a 5% pode apresentar provas de uma conduta fiduciária que exijam atenção imediata do Conselho. Entreguei um pendrive para Patricia Smith. Diretor financeiro Smith, você poderia carregar esta apresentação, por favor? Os dedos de Patricia deslizavam rapidamente sobre o laptop. A tela principal acendeu, piscando. O que vocês estão prestes a ver, anunciei à sala, são provas documentadas de peculato, fraude e quebra de dever fiduciário por parte do CEO Robert Thompson, totalizando 8,2 milhões de dólares em fundos roubados. A sala irrompeu em sussurros. A máscara de confiança do meu pai finalmente ruiu. A tela se encheu de planilhas do Excel, 18 meses de transferências fraudulentas, cada uma destacada em vermelho. Patricia Smith se levantou, com uma voz clínica. Essas transações foram ocultadas em 6 departamentos, em número suficientemente pequeno para evitar o acionamento de auditorias automáticas, mas totalizando 8,2 milhões de dólares desviados da Thompson Rhodes e do Thompson Family Trust. Cliquei para passar para o próximo slide. Evidências de áudio autenticadas pela Data Forensics LLC.
A voz do meu pai ecoou pelos alto-falantes da sala de reuniões. Transfira mais 2 milhões para a conta nas Ilhas Cayman. Margaret é muito burra para perceber. Ouviram-se exclamações de espanto percorrerem a sala. Vários membros do conselho já estavam pegando seus celulares e enviando mensagens freneticamente. Próximo slide, trocas de e-mails entre Robert e Verônica Reis discutindo as contas offshore, a gravidez falsa e as assinaturas falsificadas. Cada cabeçalho de e-mail intacto, endereços IP rastreados, metadados verificados. Aquela mulher, apontei para o local onde Verônica estava sentada sob custódia perto da porta, recebeu 3 milhões de dólares para fingir uma gravidez e ajudou a roubar a herança da minha mãe. Em seguida, as imagens de ultrassom apareceram na tela. Uma delas estava etiquetada como Hospital Mercy, 7 meses. A outra imagem, análise forense de dados, foi alterada digitalmente, originalmente há 4 meses. Em seguida, vieram as imagens de segurança que Patrícia havia obtido. Robert no escritório da minha mãe às 2 da manhã, retirando documentos de seu cofre particular, fotografando sua assinatura e substituindo os documentos por falsificações. James Morrison levantou-se lentamente, sua presença exigindo a atenção de todos na sala. Analisei essas provas com minha equipe jurídica pessoal. Cada elemento é admissível, cada documento foi autenticado. Robert Thompson traiu o dever fiduciário que tem para com os acionistas, para com sua família e para com o legado de seu pai. O último slide apareceu, uma captura de tela do site do Procurador-Geral do Estado de Washington. Processo número 2024-CV4578, Estado de Washington contra Robert Thompson. Investigação criminal por fraude aberta em 27 de novembro de 2024. O silêncio tomou conta da sala. A voz de James Morrison cortou o silêncio como uma lâmina. Solicito a remoção imediata de Robert Thompson do cargo de CEO da Thompson Holdings, enquanto aguarda-se o resultado da investigação criminal. Apoio a moção, anunciou Patricia Smith. As evidências financeiras por si só justificam uma ação imediata. Um a um, os membros do conselho se levantaram, Jonathan Reis, Richard Martinez, Susan Walsh. Depois, outras pessoas, que permaneceram em silêncio durante anos sob o regime de ferro de Robert, finalmente encontraram suas vozes. Todos a favor, pediu Morrison para a votação. Mãos se ergueram por toda a sala. Contei 32 acionistas que representam 67% das ações da empresa. O limite de 60% exigido para a remoção de emergência foi ultrapassado. A moção foi aprovada, anunciou Morrison. Robert Thompson, você está, por meio destituído do cargo de CEO da Thompson Holdings, com efeito imediato. Os seguranças entraram, não a equipe regular do prédio, mas profissionais que Morrison havia contratado, prevendo esse momento. Meu pai ficou de pé, com o rosto oscilando entre raiva, descrença e, por fim, um cálculo desesperado. Você não pode fazer isso. Eu construí esta empresa. 25 anos da minha vida. Seu pai construiu esta empresa, corrigiu Morrison friamente. Você a corrompeu. Transformou-a em seu caixa eletrônico pessoal, destruindo todos que confiavam em você. Ele se virou para mim então, e pela primeira vez na minha vida, vi respeito nos olhos de James Morrison. Robert, você me ensinou tudo sobre negócios, aquisições OX, planejamento estratégico, domínio de mercado. Ele fez uma pausa. Mas sua filha, ela me ensinou algo ainda mais valioso. Ela me ensinou que integridade não é fraqueza. É a maior força. A equipe de segurança acompanhou meu pai até a porta, passando pelos acionistas que ele controlava há décadas, pelos membros do conselho que ele havia intimidado até a submissão. Ele se virou para mim uma última vez. Por favor, disse ele, com a palavra estranha na língua. Miranda, por favor. Da mesma forma que você agradou a mamãe por 35 anos, respondi. Não. Estamos nos aproximando da parte mais crucial, quando a justiça finalmente for feita. Você acha que Robert merece o que está por vir? Comente a justiça se você apoia Miranda, ou me diga de qual país você está assistindo. E se esta história te inspirar, por favor, compartilhe com qualquer pessoa que precise de força para enfrentar uma família tóxica. Agora, vamos ver como isso termina. Enquanto a segurança o conduzia pelas portas da sala de reuniões, meu pai fez uma última tentativa desesperada.
Ele caiu de joelhos, desabando de fato no chão de mármore, sua dignidade cuidadosamente cultivada se despedaçando completamente. Esta é a minha empresa, gritou ele. Durante 2 anos, salvei-a da falência. Fiz com que ela valesse alguma coisa. Você herdou uma empresa de 200 milhões de dólares e a transformou em uma de 450 milhões, disse Morrison categoricamente. Seu pai a construiu do zero até atingir 200 milhões de dólares no mesmo período. Os números não sustentam seu ego, Robert. Verônica tentou fugir então, seu vestido vermelho um borrão enquanto ela disparava em direção à saída. A segurança a deteve antes que ela chegasse ao elevador. Ele me obrigou a fazer isso, ela gritou. Eu só estava cumprindo ordens. Posso testemunhar. Eu também tenho gravações. Guarde isso para o FBI, disse Patrícia friamente. Eles estão esperando lá embaixo. As portas da sala de reuniões se abriram novamente. O repórter do Seattle Times estava ali, com a câmera já ligada, depois de ter sido liberado pela segurança do prédio a pedido de Morrison. A manchete se escreveria sozinha: CEO da Thompson Holdings é afastado em escândalo de fraude. Meu pai olhou ao redor da sala mais uma vez, para os acionistas que antes o temiam, para os membros do conselho que se acovardaram diante de sua fúria, para o império que ele corrompera com sua ganância. Seus olhos finalmente pousaram em mim. Você destruiu tudo, ele sussurrou. Não, respondi, com a voz ecoando pelo cômodo silencioso. Eu revelei tudo. Há uma diferença. Quando a segurança finalmente o retirou do local, arrastando-o para que se levantasse quando ele se recusou, James Morrison restabeleceu a ordem na sala. Precisamos de um CEO interino, anunciou ele. Indico Miranda Thompson. Ela demonstrou mais liderança na última hora do que seu pai em 25 anos. A votação foi unânime. Em 48 horas, a máquina jurídica entrou em ação total. O gabinete do Procurador-Geral do Estado de Washington, munido de nossas provas, congelou todas as contas controladas por Robert. Foram identificados, rastreados e sinalizados para a recuperação 8,2 milhões de dólares em fundos roubados. As acusações criminais eram extensas: 18 acusações de fraude eletrônica, 14 acusações de falsificação, 6 acusações de peculato e uma acusação de conspiração para cometer fraude. Cada acusação acarretava uma pena potencial de 5 a 10 anos de prisão federal. A Divisão de Crimes de Colarinho Branco do FBI, entusiasmada por ter um caso tão bem documentado em suas mãos, acelerou a investigação. Diante das provas irrefutáveis, Verônica Reis mudou de lado em menos de 12 horas. Seu advogado negociou um acordo judicial, cooperação total em troca de redução das acusações. Ela forneceu 63 gravações adicionais que havia feito secretamente de Robert, como garantia para o caso de ele a trair. A ironia não passou despercebida por ninguém. Os conspiradores estavam gravando uns aos outros. A Ordem Judicial número 2024, CV 4578 foi assinada pelo juiz Harrison em 30 de novembro. Cada centavo dos 8,2 milhões de dólares roubados foi devolvido à minha mãe em 30 dias. Além disso, os bens pessoais de Robert foram congelados enquanto a investigação estava em andamento, garantindo que ele não pudesse esconder dinheiro nem fugir do país. Justiça não é vingança, eu disse ao repórter do Seattle Times durante nossa entrevista. É responsabilização. Por muito tempo, homens poderosos como meu pai agiram acima das consequências, destruindo famílias enquanto mantinham suas fachadas públicas. Isso acaba agora. O jornal publicou a matéria na primeira página da seção de negócios. Gravação da filha expõe fraude de 8,2 milhões de dólares do CEO. Em poucas horas, a notícia já havia sido divulgada pela Associated Press, Reuters e Wall Street Journal. Robert Thompson tornou-se o rosto da corrupção corporativa. Sua queda em desgraça, completa e muito, muito pública. A libertação da minha mãe aconteceu em etapas, cada uma mais poderosa que a anterior. Primeiro veio a liberdade legal. Sarah Kim, do escritório Kim Associates, entrou com um pedido de divórcio emergencial em 29 de novembro, alegando fraude, adultério e abuso financeiro. A ordem de emergência foi concedida em 72 horas. Robert teve que desocupar a casa da família imediatamente, levando apenas suas roupas e pertences pessoais. Nunca me esquecerei do momento em que o chaveiro terminou de trocar as fechaduras.
Minha mãe estava parada na porta de casa, segurando as chaves novas como se fossem de ouro. Não tenho minhas próprias chaves há 20 anos, sussurrou ela. Ele sempre insistiu em ter cópias de tudo. A segunda liberdade era financeira. Os 8,2 milhões de dólares recuperados foram depositados em uma conta exclusivamente em nome dela, Margaret Williams, tendo seu nome de solteira sido restaurado por ordem judicial. Pela primeira vez em 35 anos, ela podia comprar mantimento sem explicar a despesa, podia passar um cheque sem pedir permissão. A terceira liberdade era profissional. Minha mãe manteve sua licença de advogada em dia durante todos esses anos, uma pequena rebeldia da qual Robert nunca soube. Ela renovava a assinatura online todos os anos, pagava as taxas com sua pequena conta pessoal e mantinha seus créditos de educação continuada por meio de cursos online feitos enquanto Robert estava no trabalho. No dia 10 de dezembro, Margaret Williams entrou na Ordem dos Advogados do Estado de Washington e registrou seu novo escritório, Williams Family Law, especializado em casos de abuso financeiro e direito de família em processos de divórcio. Eu sei o que é se perder em um casamento, ela me disse naquela noite, com os olhos brilhando de propósito pela primeira vez em décadas. Posso ajudar outras mulheres a encontrarem a saída. A mulher que, poucas semanas atrás, havia se desculpado por existir, já não estava mais lá. Em seu lugar estava alguém que eu mal reconheci, minha verdadeira mãe, aquela que Robert passou 35 anos tentando enterrar. A decisão do Conselho de Administração de me nomear CEO interino causou grande impacto na Thompson Holdings. Em vez de despencar como alguns previram, o preço das ações subiu 12% na primeira semana. Os investidores, ao que tudo indicava, tinham mais fé na transparência do que no governo autoritário de Robert. O artigo da Forbes publicado 2 semanas depois também ajudou. A denunciante que salvou a Thompson Holdings, como a coragem de Miranda Thompson impediu o colapso da empresa. O artigo detalhou como minhas evidências impediram uma possível falência que teria destruído milhares de empregos e milhões em valor para os acionistas. 6 grandes empresas entraram em contato com propostas para cargos executivos, diretor de marketing da Microsoft, diretor de estratégia da Amazon e CEO de uma promissora startup de biotecnologia. Cada oferta incluía pacotes de remuneração que superavam em muito o que eu ganhava na minha própria consultoria. Mas eu não estava pronto para deixar a Thompson Holdings. Ainda não. Havia muito trabalho de reparo a ser feito. Minha antiga equipe na consultoria de marketing enviou um enorme buquê com um cartão que dizia simplesmente, finalmente, um chefe com personalidade. Estamos orgulhosos de você. Vários funcionários da Thompson Holdings passaram pelo meu escritório, que antes era o escritório de Robert, para compartilhar suas próprias histórias de abuso, manipulação e ameaças por parte dele. O padrão era claro. Meu pai construiu seu império com base no medo. A ironia suprema ocorreu quando a Associação Comercial de Seattle revogou formalmente o prêmio de Ampai do ano de Robert, concedido em 2019. A carta, da qual me enviaram uma cópia, afirmava: as recentes revelações sobre a conduta do Sr. Thompson são fundamentalmente incompatíveis com os valores que este prêmio representa. Eu não queria o cargo dele, disse a James Morrison enquanto tomávamos café. Eu queria justiça. Às vezes, respondeu ele, fazer justiça significa tirar o poder daqueles que abusam dele. Seu avô ficaria orgulhoso. O efeito dominó foi imediato e de longo alcance. 2 semanas após a demissão de Robert, outras 3 empresas de Seattle iniciaram investigações internas sobre má conduta de CIOR. A expressão andar um Thompson entrou para o vocabulário empresarial local, significava ficar preso na própria teia de mentiras. A legislatura do estado de Washington aprovou rapidamente novas proteções para bens conjugais, abordando especificamente as brechas que Robert havia explorado. O projeto de lei 2847, informalmente conhecido como Lei de Margaret, exigia o consentimento autenticado de ambos os cônjuges para qualquer transferência acima de $10 mil de contas conjuntas ou fiduciárias. Foi aprovado por unanimidade. Na Thompson Holdings, estabelecemos um comitê de ética independente com membros rotativos e prestação de contas direta aos acionistas, nenhum CEO jamais conseguiria silenciá-los novamente. Implementamos também proteções obrigatórias para denunciantes que iam além dos requisitos federais. Qualquer funcionário poderia denunciar condutas impróprias anonimamente, com garantias de investigação e proteção contra represálias. A mudança cultural era palpável.
No primeiro trimestre após a saída de Robert, recebemos 127 denúncias através do novo sistema. Nem todos os casos eram graves, mas todos foram investigados. A investigação do capítulo 12 levou a descobertas significativas: gerentes intimidando subordinados, fraude em contas de despesas e 2 casos de assédio sexual que Robert havia acobertado anteriormente. Fizemos uma limpeza geral e os índices de satisfação dos funcionários aumentaram 340%. 3 meses depois, o Seattle Times publicou uma matéria complementar intitulada O Efeito Thompson: Como a coragem de uma mulher mudou a cultura corporativa em Seattle. Eles entrevistaram outros 5 denunciantes que encontraram força na minha história para se manifestarem em suas próprias empresas. Uma voz desencadeou uma avalanche, disse Patricia Smith ao repórter. Miranda não apenas salvou a Thompson Rhodes. Ela deu permissão para que todos que haviam sido silenciados finalmente se manifestassem. Os números comprovavam isso. As denúncias de fraude corporativa no estado de Washington aumentaram 340% no trimestre seguinte à prisão de Robert. Chegou a idade da importância. A queda de Robert foi completa e impiedosa. Em 15 de março de 2025, o juiz Harrison proferiu o veredicto: 7 anos de prisão federal, multa de $5 milhões e proibição vitalícia de ocupar cargos de diretoria em qualquer empresa pública. O homem que outrora controlava um império de $450 milhões passaria a década seguinte em uma penitenciária federal na Califórnia. Sua licença comercial foi revogada permanentemente. Todas as organizações profissionais o expulsaram: o Conselho Empresarial de Seattle, a Aliança de CEOR de Washington, até mesmo o clube de campo onde ele reinava há 2 décadas. A infraestrutura social que ele havia construído ao longo de 25 anos desmoronou em poucos meses. Apesar de sua cooperação, Veronica Reis recebeu 3 anos de liberdade condicional e uma multa de $500 mil. O depoimento dela revelou a verdadeira extensão dos crimes de Robert, incluindo sonegação fiscal que nem sequer tínhamos descoberto. Ela guardava os recibos de tudo, paranoica de que Robert acabasse por traí-la. No fim, sua paranoia era justificada e útil. O contraste era gritante. Robert passou de uma cobertura de $8 milhões com vista para a Baía de Elliott para um apartamento de 1 quarto em Tacoma depois que seus bens foram liquidados para restituição. O homem que nunca havia repetido o mesmo terno agora trabalhava em uma central de atendimento, o único emprego que conseguiu com sua reputação destruída. Imagens de segurança do prédio onde ele morava, vazadas nas redes sociais, o mostraram implorando a um ex-zelador da Thompson Rhodes por um empréstimo de $20. O zelador, que Robert havia demitido certa vez por tirar um dia extra de folga por doença para cuidar da filha, passou por ele sem lhe dirigir a palavra. Não sinto prazer com o sofrimento dele, eu disse à minha terapeuta. Mas há algo de poético em vê-lo experimentar a impotência que infligiu aos outros por tanto tempo. Ela assentiu com a cabeça. A justiça muitas vezes parece crueldade para aqueles que nunca enfrentaram as consequências de seus atos. Enquanto o mundo de Robert desmoronava, nossa família começava a se curar. O escritório de advocacia da minha mãe, Williams Associates, abriu suas portas em janeiro com uma missão muito importante para ela. Ela se especializou em representar mulheres vítimas de abuso financeiro, oferecendo honorários variáveis e serviços pro bono para aquelas que não podiam arcar com os custos de representação legal. Em seu primeiro ano, ela assumiu 20 casos pro bono, mulheres que haviam sido consideradas muito burras para administrar dinheiro, que tiveram heranças roubadas, que foram presas em casamentos por manipulação financeira. Ela ganhou todos os casos. Cada vitória me dá a sensação de recuperar uma parte de mim mesma, ela me disse um dia durante o almoço, com os olhos brilhando com a determinação que Robert tentará extinguir. Começamos a fazer terapia juntos não porque estávamos quebrados, mas porque estávamos nos curando. O Dr. Martinez nos ajudou a compreender os padrões, o trauma geracional que Robert herdou de seu próprio pai e transmitiu como uma herança amaldiçoada. O trauma não é hereditário, explicou a Dra. Martinez. Mas os padrões são. Vocês dois escolheram quebrar o ciclo. O Dia de Ação de Graças de 2025 foi tudo que os anos anteriores não tinham sido. 20 pessoas se reuniram na casa da minha mãe, não na casa de Robert, nunca mais na casa de Robert. O tio David cortou o peru. A tia Ellen fez o brinde. Os filhos da minha prima corriam pelos corredores sem medo de uma palavra áspera ou um comentário cruel.
Minha mãe havia recriado a receita de peru da avó, aquela que ela não tinha permissão para fazer há 30 anos porque Robert preferia um tempero diferente. Ao trazer o prato para a mesa, ela chorava, mas, pela primeira vez em anos, eram lágrimas de alegria. É isso que realmente significa família, disse ela, olhando ao redor da mesa para rostos repletos de amor genuíno, não de medo. Quando os advogados entraram em contato comigo a respeito da minha herança de 45 milhões de dólares do espólio de Robert, dinheiro que eu receberia independentemente de seus crimes, eu sabia exatamente o que fazer. Eu não quero isso, eu disse a eles. Criem a Fundação Miranda Thompson para sobreviventes de abuso financeiro. A fundação foi lançada com 3 objetivos: fornecer representação legal gratuita para vítimas de abuso financeiro, oferecer educação financeira para ajudar as pessoas a reconhecerem a manipulação e apoiar legislação para fechar as brechas que predadores como Robert exploravam. Visitei Robert uma vez na prisão federal, apenas uma vez, 15 minutos em uma sala estéril com câmeras observando e guardas de prontidão. Ele parecia menor em seu macacão laranja, seu bronzeado cuidadosamente mantido desbotado para uma palidez de presidiário. Eu te perdoo, eu lhe disse. Não por você, mas por mim. Guardar rancor é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Ele começou a falar, provavelmente para manipular, para se fazer de vítima, para reescrever a história. Levantei-me e saí. Essas foram as últimas palavras que lhe disse. Em seguida, vieram os macacos voadores, os sócios de Robert, parentes distantes, até mesmo alguns amigos da família que acharam que eu tinha sido muito duro. A todos foi a mesma resposta: ter acesso a mim é um privilégio, não um direito. Esse privilégio foi revogado. Bloqueei números, filtrei e-mails e estabeleci limites com a precisão de um cirurgião. A jovem que buscava agradar a todos e que passou 32 anos tentando obter a aprovação do pai estava morta. Em seu lugar, surgiu alguém que entendia que as fronteiras não eram muros para manter as pessoas afastadas, mas sim portões para deixar entrar as pessoas certas. Você mudou, observou um ex-colega. Não, corrigi. Tornei-me quem sempre fui, apenas soterrada pelas expectativas dos outros. As lições daquele peru de ação de graças recheado de evidências se tornaram meu evangelho, compartilhado em 53 podcasts, 12 conferências e inúmeras conversas informais com outras pessoas presas em situações semelhantes. A gravação não tinha a ver com vingança, expliquei no podcast Business Ethics. Tratava-se de preservar a verdade quando a manipulação psicológica tentava reescrever a realidade. Quando a lei é sua arma, a evidência é seu escudo. As verdades universais que aprendi tornaram-se mantras para outros. Uma família tóxica não é o destino. É uma circunstância que você pode mudar. O sangue une os parentes, mas a lealdade une os familiares. Seu silêncio jamais a protegerá. Ele só protege os abusadores. Mas a lição mais importante, eu disse a uma sala com 200 sobreviventes em uma conferência, é esta. A melhor vingança não é a vingança em si. É construir uma vida tão bela, tão autêntica, tão repleta de conexões genuínas, que a pessoa que te magoou se torna irrelevante para a sua história. As palestras não tinham como objetivo reviver o trauma, mas sim mostrar o caminho a seguir. Cada história que compartilhei vinha acompanhada de passos práticos, como documentar o abuso, quais advogados contatar, quais leis protegiam as vítimas e como se reconstruir após se libertar. Uma mulher se aproximou de mim após uma palestra, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou gravando meu marido há 3 meses. Achei que estava ficando louca, paranoica. Você me mostrou que não estou sozinha. Você não está louca, eu disse a ela, lembrando-me das minhas próprias dúvidas. Você está se protegendo, e isso não só é aceitável, como é necessário. Ao compartilhar minha história, dei permissão a milhares de outras pessoas para escreverem novos finais para as suas. Cada pessoa que conquistava a liberdade adicionava mais uma brecha no muro de silêncio que protegia os abusadores. Sua história salvou minha vida, dizia um dos e-mails. Obrigado por ter tido a coragem de contá-la. 2 anos depois, tudo havia se transformado. Minha startup, focada em consultoria empresarial ética, faturou 50 milhões de dólares no primeiro ano. As empresas nos contratavam especificamente por causa de nossa reputação de transparência e integridade, o oposto de tudo que Robert representava. A reviravolta que ninguém previu aconteceu em um evento beneficente em setembro. Minha mãe,
radiante em um vestido verde esmeralda, anunciou seu noivado com James Morrison. O mentor que nos defendeu na sala de reuniões se tornou algo mais durante as longas conversas sobre a reconstrução da Thompson Rhodes. Eles encontraram o amor aos 60 anos, prova de que nunca é tarde demais para recomeçar. Seu pai odiaria isso, disse-me Morrison, piscando o olho, na festa de noivado deles. Ótimo, dissemos minha mãe e eu em uníssono, e depois rimos até chorar. Robert foi libertado mais cedo por bom comportamento após 5 anos, mas a essa altura ele já era um fantasma. Ninguém se importou. O mundo dos negócios havia evoluído. A Thompson Rhodes estava prosperando sob nova liderança, e o nome Thompson voltou a ser sinônimo de integridade não por causa dele, mas apesar dele. A melhor vingança, eu disse à minha equipe no retiro da empresa, é não precisar de vingança. Quando você constrói algo belo a partir das cinzas daquilo que tentou destruí-lo, não precisa olhar para trás. No dia de Ação de Graças de 2026, 40 pessoas vieram à minha casa. Minha mãe e Morrison foram as anfitriãs juntas, e a alegria delas era contagiante. A mesa estava repleta de comida, risos e, o mais importante, amor dado livremente, sem condições ou medo. Ao olhar para a fotografia que alguém tirou naquela noite, 40 rostos radiantes de felicidade genuína, minha mãe no centro, brilhando como o sol, percebi algo profundo. Não tínhamos apenas sobrevivido a Robert Thompson. Nós o tornamos irrelevante. E no fim, essa foi a maior justiça de todas. Esta história serve de lembrete. Você não precisa tolerar comportamentos tóxicos só porque são da família. Se você está tendo dificuldades com os limites familiares, saiba que a sua paz importa mais do que o conforto deles. Inscreva-se para mais histórias sobre como se defender. Comente a Limites se você se identificou com essa história. E lembre-se, você merece respeito, especialmente da família. Aguente firme.